O Haruto era um gamer esforçado e suado que começou uma festa num jogo VR e logo se tornou o jogador mais forte desse mundo alternativo. Mas por causa de um erro dele, sua paixão sofreu uma morte horrível, o que fez o resto dos amigos o abandonarem. Depois de largar o jogo por vários anos, ele finalmente volta a jogar o mesmo jogo e fica super poderoso de novo só para tentar reviver sua paixão. Haruto, um estudante do ensino médio no Japão moderno, guarda um segredo doloroso. Vários anos atrás, um jogo chamado Union foi anunciado no Japão, acessível apenas para aqueles com um poder único conhecido como Sense, e Haruto estava entre os poucos escolhidos. Apesar de estar no fundamental, ele rapidamente se tornou habilidoso no jogo e formou um grupo unido de amigos dentro dele, nomeando sua equipe de Subaru. Como líder da Subaru, Haruto e seus companheiros de equipe enfrentaram as missões mais desafiadoras com facilidade, graças em parte a uma garota chamada Asahi. Seu senso de arte de lucro permitia que ela previsse os movimentos dos inimigos, complementando perfeitamente as habilidades de combate de Haruto. Entre o grupo deles estava Satsuki, que secretamente era apaixonada por Haruto e suspeitava dos sentimentos dele por Asahi. Um dia, eles souberam de uma masmorra inexplorada que acreditavam ser impossível. Haruto, confiante em suas habilidades, reuniu seus companheiros para conquistá-la. Embora alguns hesitassem, eles concordaram, e uma data foi marcada para a exploração da masmorra. Dentro da masmorra, a jornada deles correu bem, com a previsão de Asahi anulando as ameaças. Eles chegaram à câmara do chefe final, enfrentando um monstro monstruoso revestido de aço. Asahi os guiou, Haruto e Taka executaram o plano, mas o monstro regenerador apresentou novos desafios. Apesar dos avisos de Taka, Haruto avançou, levando a um momento crítico onde Asahi protegeu Haruto de um ataque letal, sacrificando-se. De coração partido, eles descobriram que a morte de um jogador significava que ele não poderia voltar ao jogo. O sacrifício de Asahi os assombrou, e Taka culpou Haruto por sua imprudência. Anos se passaram, e Haruto, agora no ensino médio, se distanciou do jogo que tirou tanto dele. Então Reunion, um reboot de Union, foi anunciado. Haruto resistiu no início, mas acabou cedendo aos apelos de seus colegas de classe, que precisavam de um terceiro jogador. Ao entrar no Reunion, Haruto notou que o jogo havia mudado. Vagando, ele foi acompanhado por dois colegas de classe sem noção, um garoto e uma garota, que queriam explorar uma masmorra de nível baixo. Apesar da inexperiência deles, Haruto os ajudou quando encontraram monstros, salvando-os de um desastre potencial. Continuando a jornada, eles entraram em uma sala e descobriram um grande baú. Os colegas de classe insistiram para Haruto abri-lo enquanto eles ficavam à distância. Quando Haruto destrancou o baú, uma luz ofuscante encheu a sala. Quando seus olhos se ajustaram, ele ficou chocado ao ver uma Asahi adulta emergindo do baú, com suas memórias intactas. O Naruto ficou totalmente pasmo ao ver a Asahi, e ainda mais perturbado pelo fato de Asahi estar agindo como se nada tivesse acontecido. No início, ele pensa que ela é uma impostora, e a leva para fora da masmorra para conversar. Ela fala com ele muito feliz, mas sente que Haruto mudou e pergunta o que aconteceu. Haruto hesita muito em revelar o que realmente aconteceu e começa a interrogá-la. Ele pergunta a ela sobre o ano atual e ela responde dando o ano em que ela morreu no jogo, 6 anos atrás. O Naruto informa a ela que 6 anos se passaram desde então, e ela ainda acredita que ele está tentando brincar com ela, e ela ri disso. Naruto finalmente não aguenta mais, e conta a ela sobre a morte dela 6 anos atrás. Ela o olha muito seriamente e diz que ele não deveria fazer piadas assim, e começa a falar sobre outra coisa. Haruto, no entanto, diz a ela para verificar se ela pode sair do jogo, e ela tenta apenas para ver que ela não pode sair do jogo, o que começa a incomodá-la, já que Haruto mostra que ele pode sair do jogo facilmente se quiser. Ela pergunta a ele sobre o paradeiro do resto da gangue, mas Haruto responde que ele não fala com eles há 6 anos e não tem ideia de onde eles podem estar ou se eles sequer jogam o jogo ou não. Essa notícia entristece Asahi, pois ela não consegue entender como um grupo tão unido como o deles poderia se desintegrar. Antes que ela pudesse falar novamente, no entanto, um bando de homens o cerca de ambos os lados e um cara completamente musculoso entra na frente deles e comenta que sempre pensou que Asahi morreu há 6 anos, mas como isso acabou sendo boato. Haruto não se lembra desse cara nem um pouco. Ele, no entanto, parece conhecer Haruto dos velhos tempos. Até Asahi parece se lembrar do cara cabeça de músculo, e tenta lembrar Haruto que mesmo quando eles jogavam juntos, esse cara sempre tentava sabotá-los porque ele queria Asahi em seu time. Mas Haruto e os outros eram tão incrivelmente fortes que eles facilmente conseguiram derrotá-los. Haruto finalmente se lembra que o cabeça de músculo é conhecido como Leon, e ele costumava agir como a equipe Rocket de Pokémon, sempre tentando roubar seu Pikachu, que era a Asahi. Ele diz a Leon para se afastar, pois ele está tentando entender as coisas, mas Leon fica irritado e soca uma rocha, quebrando-a em 1000 pedaços, antes de avançar a uma velocidade incrivelmente alta e socar Haruto no estômago, o que o faz se curvar no chão. O próprio Leon parece surpreso e ri de Haruto, perguntando se ele perdeu o juízo completamente. Haruto se levanta e saca sua espada, pronto para lutar, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Leon soca novamente. Mas Asahi grita por trás que é um soco falso e ele vai dar um chute. Haruto ouve no último minuto e consegue desviar do ataque de Leon,
e Asahi fornece fogo de cobertura, forçando Leon a recuar. Ele recupera o equilíbrio e começa a ameaçá-los novamente, alegando que vai espancá-los e expulsá-los do jogo se eles não se juntarem imediatamente à sua guilda e se desculparem com ele. Ele começa a andar em direção a Haruto, mas para no meio do caminho depois de ouvir uma voz atrás dele. Acontece que é Taka, que voltou a jogar, e agora está em uma das guildas mais fortes conhecidas como Illuminati. Ele convoca um bando de seus capangas e diz a Leon para se afastar, caso contrário, ele lhe dará um game over e o enviará para o mundo real para sempre. Leon não ouve a ameaça e avança com um soco, mas Taka facilmente o desvia e agarra seu rosto antes de usar sua habilidade especial, que rasga todas as suas roupas em farrapos, e ele foge envergonhado como um bebê chorão. Ele se aproxima de Haruto e pergunta se ele perdeu o juízo, ao que Haruto responde que talvez. Ele olha para Asahi e sorri antes de dizer que sentiu falta dela. Ele e Asahi conversam um pouco mais e Taka pede para Asahi se juntar a ele, e Asahi concorda imediatamente com entusiasmo, dizendo que os três podem começar uma guilda novamente. Mas Taka fica tenso com essa declaração e a informa que apenas ela pode se juntar a ele, e ele nunca trabalhará com Haruto. Haruto simplesmente olha para baixo, enquanto Taka o repreende um pouco mais antes de dizer a Asahi para não ajudá-lo, pois ele é um pedaço de lixo egocêntrico. Asahi o cala e diz a ele que não quer mais ir com ele porque ele está sendo muito malvado. E Taka se despede, dizendo a Asahi que seus portões estão abertos para ela, e ela só precisa ligar para ele se ela precisar de ajuda. Haruto sai do jogo e se deita na cama, pensando em tudo o que aconteceu até agora, quando ouve uma batida na porta e sua irmã o chama. Ele abre a porta para encontrar ninguém menos que Satsuki, que parece ter crescido muito, especialmente em certos lugares. Ela o cumprimenta sem jeito e pergunta se pode falar com ele. Ambos vão para o quarto dele, e Satsuki revela que ela também começou a jogar Reunion e quer fazer as pazes com ele. Haruto parece surpreso e finalmente revela que ele também jogou um pouco hoje, e diz a ela que ele conheceu Asahi lá. No início, ela leva isso como uma piada muito ruim e o repreende, mas quando ele conta toda a história, ela diz que quer vê-la pessoalmente e só então ela acreditará, e Haruto finalmente concorda em jogar com ela mais uma vez. Eles voltam a entrar em suas contas, e quando se encontram, Haruto está acompanhado por Asahi, o que choca totalmente Satsuki. Asahi começa a fazer um monte de perguntas sobre onde eles estiveram todo esse tempo e por que o grupo se desfez. Satsuki, incapaz de controlar suas emoções, explode, dizendo a ela que ela foi o motivo pelo qual o grupo se separou porque ela morreu tentando defender Haruto, o que levou à sua morte na vida real também. Haruto diz a Satsuki para se afastar um pouco, mas ela diz a Asahi que ela ainda visita o túmulo dela todo ano, e ela tem medo de que a razão pela qual ela a vê agora seja apenas um bug, que desaparecerá em breve, levando ainda mais sofrimento para ela. De repente, Haruto sente que algo está errado, e ele balança sua espada para desviar uma flecha que vinha em direção a eles. De repente, um bando de homens o cerca novamente e exige que entreguem Asahi, mas desta vez, Satsuki se aproxima com seu chicote e libera vários elementais de magia diferentes ao mesmo tempo, o que chocou totalmente os caras porque mesmo os excelentes magos só conseguiam usar 2 ou 3 elementais, mas Satsuki conseguia usar todos eles e ainda por cima ao mesmo tempo. Ela consegue lidar com todos eles sozinha ao mesmo tempo, e diz a Haruto e Asahi para voltarem para a antiga base deles. Eles voltam e mergulham fundo no Lago da Nostalgia, enquanto veem suas coisas de 6 anos atrás intocadas pelo tempo. Enquanto as garotas procuravam mais coisas, Haruto, o emo, acabou descendo sozinho para o lago, onde de repente ele vê uma sombra misteriosa vindo em sua direção, que acabou sendo uma mulher parecida com um Pokémon chamada Alicia. Ela diz a Haruto que pode ler a mente dele, mas que não está ali para machucá-los. Em vez disso, ela diz a ele que um bando de pessoas também está atrás de Asahi, e que eles espreitarão nas sombras até que o momento de atacar seja perfeito. Haruto fica atordoado com o que acabou de acontecer e não consegue entender de onde aquela garota veio ou para onde ela foi. Ele sente que precisa de uma pausa de toda essa besteira e decide voltar para descansar quando ouve Asahi e Satsuki conversando acaloradamente. Ele se esconde atrás do canto como uma cobra e espiona e conversa, o que é totalmente sem graça. Ele ouve Satsuki dizendo a Asahi para deixar Haruto em paz, pois quando ela morreu 6 anos atrás, Haruto foi quem mais sofreu de todos no grupo, mesmo que ele não pudesse demonstrar. Ele estava despedaçado por dentro e deixou de ser ele mesmo, e nada conseguiu trazer o antigo Haruto de volta. Ela diz a Asahi que quando ela morreu 6 anos atrás, uma parte de Haruto morreu com ela, e ela não quer que Haruto se machuque novamente, pois desta vez ele pode não aguentar a dor. Asahi fica extremamente triste com isso, mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Haruto entra entre elas e diz para deixarem isso pra lá. Ele diz que está bem, e também diz a elas de forma muito direta para deixarem ele em paz e cuidarem de si mesmas. Ele então simplesmente sai do jogo. No dia seguinte, Satsuki chega novamente à porta de Haruto. Sedenta, Haruto a deixa entrar, e ela se desculpa pelo dia anterior e por querer protegê-lo.
Ela diz a ele que se importa muito com Asahi e a última coisa que ela quer é que ela vá embora novamente. Mas ela também se importa muito com Haruto e não consegue vê-lo com tanta dor o tempo todo. Ele agradece a ela por se importar com ele e ela de repente produz um anel do bolso, que instantaneamente faz cócegas em algumas memórias no cérebro de Haruto. Ele se lembra de como eles foram a um fliperama, e todos eles compraram um anel para si mesmos para representar sua afiliação e vínculo com seu grupo. Haruto tem uma ideia, e os dois correm para o cemitério onde Asahi foi enterrada. E Haruto, o ladrão de túmulos gigante, começa a cavar o túmulo dela. Ele teve sorte de não ter sido preso e conseguiu tirar um anel do túmulo dela, pois ele se lembrava que no último dia, ele e Asahi trocaram seus anéis e fizeram uma promessa de se protegerem. Eles voltam e Haruto decide que, não importa o que, ele vai ganhar o jogo, encontrar uma maneira de preservar Asahi e descobrir qual é o motivo de sua aparição neste jogo. No dia seguinte, eles voltam a entrar no jogo, e Asahi convence Haruto a ajudá-la em uma missão para recuperar uma seiva muito rara de uma árvore especial dentro da floresta. Eles trabalham juntos e tentam derrubar essas árvores uma por uma, que não são monstros muito fortes, e especialmente por causa das habilidades de Asahi de prever o futuro, elas são fáceis de lidar. O problema, no entanto, é que a taxa de drop do item que Asahi está procurando é extremamente baixa, e a maioria das árvores não dropou nenhuma seiva depois de mortas. Ela decide se atrair, e como ela esperava, uma árvore monstro gigante corre até ela e a agarra. Haruto é rápido, corre em direção à árvore e corta sua mão. Asahi rapidamente mira e destrói a árvore com um tiro certeiro na cabeça. E para sua total alegria, a árvore acaba dropando a seiva que ela tanto queria. Ela cai no lago abaixo, mas quando Haruto desce para verificar ela, ele fica feliz em ver que ela está completamente bem e conseguiu a seiva. Eles voltam para a cidade, e Asahi o leva a uma ferraria, onde ela transforma a seiva em um anel. Eu não sei como. Haruto se surpreende ao ver que é o mesmo anel de festa que eles ganharam quando eram jovens, e Asahi quer fazer 3 deles para que os 3 possam voltar a usá-los, como faziam quando eram jovens. Ela tenta dar o anel para Haruto, mas Haruto diz a ela para ficar com este para si mesma, e na verdade, acaba colocando o anel em seu dedo anelar. A Satsuki vê isso, fica com ciúmes do Asahi estar recebendo toda a atenção, então ela voa rapidinho para a floresta e depois de um tempo volta com uma seiva e a transforma num anel, esperando que o Haruto também coloque um anel no dedo dela. Mas ele não faz isso, o que é muito engraçado e muito triste. A Satsuki, porém, fica envergonhada por ser uma tsundere e rapidamente coloca o anel nela mesma. O Haruto bola um plano para descobrir o que aconteceu e como trazer as memórias do Asahi de volta. Ele volta para a masmorra onde o Asahi morreu. Junto com as 2 garotas, ele entra lá para tentar derrotar o chefe, o que de alguma forma faz todo o sentido para esse cabeça de vento. Da última vez, quando estavam no auge da força e o grupo tinha 6 membros, eles perderam e um deles morreu. Então, obviamente, com metade do grupo faltando, eles conseguem de alguma forma derrotar o chefe dessa masmorra. Eles entram na masmorra de qualquer jeito e começam a percorrer os mesmos caminhos, provavelmente tendo um ataque de estresse pós-traumático, mas transtornos mentais não são reais, assim como meus amigos. Eles atravessam as masmorras e finalmente chegam ao ponto onde encontraram o chefe da última vez, mas desta vez nada acontece. De repente o Asahi sente uma presença e todos se viram para ver a garota Pokémon sumindo na escuridão mais uma vez, cuspindo umas baboseiras crípticas que ninguém tem tempo para decifrar. Da mesma escuridão, o monstro emerge mais uma vez em toda a sua glória. É o que ela disse. Todos têm flashbacks do que aconteceu da última vez que estiveram ali, e decidem que é assustador demais e tentam fugir. Mas o chefe está no clima de brincadeira e joga suas espadas em direção à entrada, quebrando o teto e bloqueando-o completamente. O chefe joga um monte de espadas neles, mas todos desviam, e desta vez a Satsuki decide que precisa ser homem e lutar contra esse idiota. Ela usa sua magia mais poderosa, que combina a magia de todos os elementos diferentes, e as empilha, disparando um raio mágico gigante contra o chefe. Mas para a decepção de todos, o chefe tem uma barreira mágica, e a magia não consegue penetrá-la. O chefe pega sua espada e a abaixa em direção a Satsuki, que tenta desviar, mas falha e é atingida nas pernas, ficando atordoada e incapaz de se mover. Haruto, o ladrão de túmulos, corre rapidamente em sua direção e tenta defendê-la, mas o chefe simplesmente o acerta como uma mosca no ar. E ele também fica preso sob alguns escombros caídos. O chefe começa a se mover lentamente em direção ao ladrão de túmulos para finalizá-lo, mas Asahi não está satisfeita em morrer uma vez para este monstro, então ela entra na frente dele mais uma vez e começa a atirar nele com sua arma insignificante. Haruto diz a ela para sair do caminho, para não ser uma idiota mais uma vez e para não destruir sua saúde mental morrendo de novo. Mas quem nasce idiota, idiota morre. Ela fica bem na frente dele e de alguma forma atira acima da cabeça do chefe, fazendo o teto desabar sobre ele e ganhando um tempo extra. No processo, porém, ela é atingida e também fica atordoada, incapaz de mover as pernas. O chefe se levanta mais uma vez e Haruto se amaldiçoa por ser tão fraco, provavelmente também porque ele é um ladrão de túmulos, e se prepara para admitir a derrota, mas de repente avista algo brilhante no chão e encontra um anel no chão.
Ele se lembra que era seu anel que caiu de sua mão quando lutaram contra o chefe antes. Ele ganha um impulso de energia, pega o anel e o veste. O monstro tenta atacar Asahi, mas Haruto rapidamente intercepta o ataque e corta o braço do monstro. Ele então invoca seu leão espiritual, que ataca o monstro, ferindo-o gravemente, e então ele usa sua habilidade especial cortando o ar várias vezes de uma vez, o que destrói o monstro uma vez por todas. Haruto e os outros saem da masmorra e parecem muito felizes com o sucesso de hoje, mas de repente, Asahi começa a sentir tontura e desmaia no chão. De repente, os três veem flashes de velhas memórias que pertencem a Asahi, onde ela parece estar em um lugar completamente diferente, sendo ignorada por pessoas de jaleco. Quando a visão termina, Haruto pergunta do que se tratava, mas Asahi não tem ideia porque ela não tem memórias sobre essas ocorrências. Eles vão para a estalagem onde estão hospedados, e assim que entram, todos se viram para eles e começam a fofocar se eles são realmente os impostores do grupo reverenciado e se eles derrotaram os monstros da masmorra ou não. Haruto decide ignorá-los completamente e leva as outras duas garotas para o quarto, onde elas se sentam e relaxam um pouco. Asahi ainda está determinada a unir toda a equipe sob uma única bandeira mais uma vez, mas Haruto a informa que eles nem sabem se Clive e Nozomi jogam o jogo ou não. Satsuki afirma que tem um monte de informantes e eles podem ajudar a descobrir onde estão e se ainda estão jogando o jogo ou não. No dia seguinte, todos eles saem para encontrar os informantes e descobrir se eles têm alguma informação sobre os outros dois membros. Mas no caminho, eles encontram um monte de gente fugindo e quando perguntam o motivo da fuga, eles respondem que a guilda conhecida como Southern Cross foi vista perto da área. E eles não querem problemas com eles, então estão fugindo. Haruto considera recuar, pois não quer problemas agora, pois ele já conhece a Southern Cross de antigamente, pois eles foram uma das guildas que queriam roubar Asahi, mas nunca conseguiram. Satsuki, no entanto, diz a ele que os informantes estão apenas por perto e não deve demorar muito, então Haruto concorda. Eles caminham em um vale e de repente Haruto para, pois sente que algo está errado, e com certeza o líder da Southern Cross emerge de trás de uma rocha. De repente, eles olham ao redor e veem que estão completamente cercados pelos membros da guilda, que somam milhares. O líder interceptou os informantes e acabou atraindo os três para cá para que ele pudesse levar Asahi. Haruto diz a ele para recuar, e Satsuki tenta pegar seu chicote, mas imediatamente uma saraivada de flechas cai perto de Satsuki como um aviso para ficar parada. O líder afirma que não há como eles escaparem disso, e a melhor coisa que poderiam fazer é entregar Asahi pacificamente e voltar de onde vieram sem problemas. Naruto obviamente recusa e manda ele enfiar a oferta onde ela pertence. Naruto tenta encontrar uma maneira de escapar dessa situação. De repente, um bando de homens vestidos de azul emerge de trás dos membros da Southern Cross e os faz reféns. Haruto os reconhece como a Brill Society, cujo líder costumava odiar Haruto e seu grupo, e também queria roubar Asahi. O líder da Brill Society grita para o líder da Southern Cross recuar, pois ele pegou Haruto e os outros sob sua proteção temporária. O líder da Southern Cross parece hesitante, mas quando vê que estão em menor número e superados em manobras, ele cede e chama suas tropas de volta para se retirarem por enquanto. O líder da Brill Society se aproxima de Haruto e pergunta se eles estão bem. Haruto diz a ele que estão bem e então imediatamente pergunta quais são seus planos e por que ele os protegeu. O líder da Brill Society afirma que o antigo líder odiava Haruto e os outros, mas ele não odeia nem um pouco porque não tem motivo para isso. Ele apenas veio aqui para oferecer a Haruto e aos outros a chance de se juntarem à sua guilda para que pudessem fornecer proteção a Asahi. Segundo ele, Asahi é um elemento que não deveria ter estado neste jogo, mas ainda assim está, o que faz o jogo operar em bases muito instáveis, e qualquer incidente pode quebrar o equilíbrio e resultar no colapso de todo o jogo, e ele quer evitar que isso aconteça. Asahi, no entanto, dá um passo à frente e diz a ele que não vai se juntar à guilda de ninguém, pois ela tem sua própria guilda que a ajudará e protegerá quando necessário. O líder olha para eles e diz que eles estão cometendo um erro, mas ele não vai forçá-los, pois isso também pode bagunçar o equilíbrio do jogo, e se despede antes de chamar suas tropas de volta e ir embora. Haruto e o resto voltam para a estalagem e ele e Satsuki saem do jogo. No dia seguinte, Haruto convida Satsuki para uma espécie de encontro, porque ele quer comprar um novo hardware para seu computador, e Satsuki aceita o convite com entusiasmo. Eles entram no shopping e compram coisas antes de decidirem almoçar também, o que deixa Satsuki extremamente feliz. Haruto, no entanto, é mais burro que uma minhoca e fica falando sobre Asahi o tempo todo, o que faz Satsuki se sentir deixada de lado e estraga completamente o humor dela, forçando-a a ir embora. No dia seguinte, ambos entram no jogo, e Haruto encontra as duas garotas na estalagem. Elas tentam descobrir o que eram as visões que tiveram ao sair da masmorra, e como elas estão conectadas a Asahi. Ela responde que tenta se lembrar com frequência, mas a última memória que ficou em sua cabeça foi dela pulando na frente do raio para tentar salvar Haruto. Eles tentam pensar por um bom tempo, tentando encontrar qualquer maneira de trazer suas memórias de volta. E finalmente, Haruto tem uma ideia. Ele pergunta a Asahi sobre o lugar onde, pela primeira vez, seus poderes proféticos foram usados. E ela responde que foi na Torre do Céu, bem no início, quando eles não eram muito fortes.
Haruto diz a elas que precisam ir pra lá e talvez isso ajude Asahi a se lembrar de algo. Todos se movem em direção à torre e entram nela, onde acabam enfrentando alguns monstros aqui e ali que eles achavam que eram muito fortes antigamente, mas agora não são mais do que um incômodo pra eles. Eles novamente descem pela estrada da nostalgia, enquanto caminham por áreas que já visitaram antes. E finalmente, depois de derrotar todos os pequenos monstros, eles entram na sala do chefe. O chefe acaba sendo um robô gigante, e Haruto se lembra da época em que estavam enfrentando ele, e sentiram que era tão poderoso que ninguém poderia derrotá-lo. Desta vez, no entanto, o chefe parece ser moleza para eles. Asahi começa a atirar no robô, destruindo um de seus braços, enquanto Haruto corre para cortar rapidamente o outro braço. Satsuki então usa sua magia de fogo para queimar completamente o robô, o que os leva ao nível 2, onde o robô libera um monte de vapor, tornando a visibilidade quase zero. Haruto se lembra que da última vez que estavam enfrentando ele, o vapor os pegou completamente de surpresa, e eles só conseguiram derrotar o chefe porque Satsuki usou sua magia de luz, que levantou o vapor e permitiu que eles se aproximassem do alvo. Haruto diz a Satsuki para usar sua magia de luz mais uma vez, mas ela de repente é pega e atordoada por uma corda emergindo do robô. Ela desaparece no vapor, o que assusta Haruto, e ele pede a Asahi para usar suas balas de sinalização. Asahi dispara um tiro de sinalização, que levanta o vapor, e Haruto usa seus golpes especiais de fúria para destruir o robô completamente. Eles então prosseguem para o telhado, e finalmente Asahi decide usar o cristal de teletransporte para sair da área, mas de repente para ao ver uma misteriosa gema vermelha entre seus itens. Ela atira e a mostra para Haruto, que também não sabe o que é, mas de repente Taka se teletransporta para o telhado junto com os membros de sua guilda e rouba a gema vermelha. Asahi protesta contra ele e pede para ele devolvê-la, mas Taka diz que a gema não passa no teste de vibe. Ele então se vira para Haruto e pergunta se ele está tentando matar a Asahi, o que é muito estúpido para ser honesto, mas tudo bem. Haruto obviamente responde que não, ele não está, mas acho que Taka só quer lutar, então ele cria uma câmara de isolamento e desafia Haruto para um duelo. Taka avança contra Haruto e tenta socá-lo, mas Haruto bloqueia seu soco com relativa facilidade, mas é empurrado para trás pela força extraordinária. Ele diz a Haruto que Asahi é real e que ele se importa com ela. Ele está disposto a ficar dentro deste mundo do jogo, se é isso que leva para ficar ao lado dela. Ele se torna um garoto ainda mais emo ao dizer a Haruto que o mundo real perdeu todo o significado para ele no dia em que Asahi morreu. O mundo real não significa nada para ele, mas aqui no mundo de Reunion, onde Asahi ainda está viva, ele fará disso seu mundo real e nunca sairá do jogo. Haruto entende o quão estúpidos são seus planos e diz a ele que eles também devem considerar os sentimentos de Asahi e não apenas os seus. Ele diz a ele que se ele quer fazê-la feliz e transar, ele deveria recriar a guilda com eles. Isso irrita Taka e ele tenta socar Haruto, e ele tenta fazer o mesmo. Mas antes que eles pudessem realmente lutar, a esfera de isolamento desmorona. Satsuki foi quem quebrou a esfera com sua magia, e até Asahi apontou uma arma para Taka, dizendo para ele se afastar de Haruto. Taka fica triste com isso e recua. Asahi o chama e pede mais uma vez para ele se juntar a eles e recriar a guilda. Com a ajuda dele, eles podem até encontrar Clive e Nozomi, mas ele diz que não tem ideia sobre nenhum deles e que nunca vai se unir a Haruto. Taka e os outros membros dos Illuminati então recuam e se teletransportam para longe. Haruto e Satsuki também se despedem por hoje e saem do jogo. No dia seguinte, Haruto entra no jogo mais cedo e vai com Asahi para continentes diferentes com a ajuda de locais especiais de teletransporte para que eles possam se encontrar com os informantes lá e pedir informações sobre Clive e Nozomi. Eles viajam por vários continentes e fazem muitas perguntas em busca de informações, mas nenhum deles parece saber muito sobre alguém chamado Clive ou Nozomi, pois eles não estão registrados em seu continente. Eles então vão para a beira da floresta e esperam Satsuki chegar para que possam continuar sua jornada. Eles tentam encontrar mais teletransportadores, mas não conseguem, então decidem caminhar em direção ao próximo continente, e o caminho passa por uma floresta coberta de névoa. No começo, eles parecem curtir a beleza da floresta nebulosa, mas conforme a névoa engrossa, eles ficam apreensivos. De repente, Satsuki para e manda todos se prepararem. Ela diz que tem mais de 100 pessoas esperando com a magia apontada para eles. Naruto acha que teria sentido a presença, mas Satsuki explica que a névoa é feita de magia forte, que esconde tudo. Naruto saca a espada, mas antes que ele faça algo, todos são separados. Ele se vê cercado por gente das guildas Brill e Southern Cross. Ele fica confuso, mas o líder Litos se adianta e explica que a Southern Cross, a família Brill e os Illuminati se uniram para retomar a Asahi dele. Ele fica furioso e parte para cima de Letos, corre na direção dele e com um único golpe corta o escudo de Letos ao meio, que logo percebe que não pode vencer Haruto sozinho. Haruto, porém, continua avançando e tenta outro golpe, mas Leto desvia e o chuta para trás, mandando os outros atirarem em Haruto. Haruto corre de novo para cima de Leto e bloqueia as flechas quando de repente uma flecha passa zunindo por ele por trás e acerta Leto no ombro, anulando sua habilidade.
Haruto se vira e vê Alicia com um arco e flecha. Ela explica que sua habilidade especial anula magia, e se as flechas dela acertarem alguém, vai selar suas habilidades. Leto grita para os companheiros atacarem, mas Alicia atira uma flecha para o alto, que se divide em centenas e chove sobre os inimigos, selando suas habilidades e os deixando inúteis. Taka levou Asahi para um lugar isolado e disse que não pode deixá-la ficar com Haruto porque não pode protegê-la. Asahi pede de novo para criarem a própria guilda, mas Taka recusa. Asahi também se recusa a ir com Taka, então ele a prende numa cápsula e solta um gás que a apaga. Ele a solta da cápsula e começa a andar na direção dela, mas de repente alguns membros da guilda dela correm e a agarram. Taka fica bravo e manda eles a soltarem na hora, mas eles são impostores, não da guilda dele. Eles rapidamente cercam Taka e o dominam, mas os outros levam Asahi e fogem. Haruto e Satsuki voltam para a pousada, onde um anúncio é feito pelos líderes da Brill Society e da Southern Cross, dizendo que uniram suas guildas, tornando-se a mais forte do jogo, em poder e número. Eles também traíram os Illuminati no final e capturaram Asahi para eles. Agora renomearam a guilda combinada para Divine Guild. Haruto simplesmente se levanta, confere o equipamento e diz para Satsuki que vai salvar Asahi. Satsuki tem bom senso, então pede para ele pensar de novo, já que a Divine Guild tem mais de 3.000 pessoas e ele nunca vai conseguir lutar contra eles. Ela sugere que ele se una a Taka, mas ele recusa e manda ela ficar para trás, pois provavelmente vai morrer. Se ele morrer antes de salvar Asahi, ela deve se unir a Taka, pois sem Haruto, Taka não se importará em ajudar Satsuki. Ele finalmente chega ao campo de batalha e vê um exército inteiro esperando por ele, enquanto ele está ali sozinho. Ele olha para o céu uma última vez, aceitando que não vai sair vivo dali, e corre em direção às forças deles em velocidade máxima. Satsuki vai falar com Taka, pois é a única forma que ela pensou para ajudar Haruto de alguma maneira. Ele concorda em falar com ela, e quando ela pergunta o que ele está fazendo para tentar salvar Asahi, ele responde que a força combinada da família Brill e da Southern Cross é muito grande, e eles têm o dobro de homens que os Illuminati. Ele diz que está planejando meticulosamente e procurando uma oportunidade para atacar, pois não pode arriscar salvar Asahi. Satsuki fica brava com ele e diz que o sequestro de Asahi foi culpa dele em primeiro lugar. Ela grita com ele que Haruto sempre conseguiu mantê-la segura, mas na única vez que Haruto não estava lá para protegê-la, Taka não conseguiu fazer nada e deixou Asahi ser sequestrada pelas pessoas em quem ele confiava. Taka parece surpreso, mas não está pronto para aceitar o erro. Ele diz que desta vez ele vai planejar perfeitamente e salvar Asahi de uma vez por todas. Satsuki olha para ele e diz que Haruto foi sozinho para o campo de batalha tentar salvar Asahi. Enquanto Taka está sentado aí perdendo tempo e tramando, ele olha para ela e diz que é bom, pois assim Haruto também morrerá, o que tornará a vida de Taka muito mais fácil. Ele diz para Satsuki deixar Haruto morrer no jogo, pois é benéfico para ambos. Ele diz que se Haruto morrer, ele nunca mais poderá acessar Reunion e nunca mais poderá encontrar Asahi, e Asahi não existe na vida real. Então toda a atenção dele seria focada em Satsuki. E similarmente, Taka ficará neste mundo com Asahi, e ele não terá que lidar com Haruto constantemente roubando a atenção de Asahi. Satsuki olha para ele com nojo e diz que Asahi é sua amiga, e ela fará de tudo para salvá-la. Ela diz que se ele não puder ajudá-la a salvar Asahi, então ela irá sozinha ajudar Haruto, pois ela tem coragem e não é covarde como Taka. Enquanto isso, Haruto tem destruído os leões inimigos um após o outro. Ele é muito mais forte que qualquer um dos inimigos, mas seus números esmagadores têm sido um problema para ele. Os usuários de magia no topo da fortaleza combinam suas forças e lançam uma magia de explosão incrivelmente forte em cima de Haruto, e ele não consegue desviar. A explosão cria uma cratera gigante, e todos pensam que Haruto morreu. Mas para a surpresa deles, quando a poeira baixa, a sombra de uma figura é vista, e acaba que Haruto ainda está de pé. Ele mais uma vez salta para frente e começa a destruir o exército inteiro sozinho. Ele acaba em um confronto contra os inimigos, que lhe dizem para se render porque ele já está meio derrotado e muito ferido. Ele nem pode sonhar em salvar Asahi nesse estado, mas Haruto manda eles calarem a boca. Antes que ele pudesse prosseguir, no entanto, ele foi amarrado por um monte de correntes mágicas que o seguraram bem alto acima do chão, incapacitando-o completamente. Os inimigos riem dele, e seu comandante ordena que acabem com Haruto enquanto ele está fraco e incapacitado. Eles começam a andar em direção a ele, e até Haruto admite a derrota, mas de repente, um monte de flechas de relâmpago vem em direção ao chão e quebram sua corrente. Para sua completa surpresa, Taka pousa na frente dele, Satsuki o segue, e os três ficam no meio de todo o exército inimigo. Taka olha para Haruto, e diz para ele se lembrar que ele está ali para salvar Asahi, não para salvá-lo. Haruto olha para ele e acena em reconhecimento. Taka pergunta a Haruto sobre o número de inimigos ainda restantes, e ele responde que cerca de 1.500 inimigos ainda estão por perto, pois ele só conseguiu destruir metade do exército sozinho. Taka e Haruto começam a trabalhar juntos em sinergia, e usando suas habilidades especiais, eles logo conseguem destruir a metade restante dos exércitos. Eles espancam qualquer um que apareceu em seu caminho e correm em direção à porta gigante da fortaleza.
Eles combinam suas forças novamente e, com um ataque combinado, explodem a porta em pedacinhos. Eles entram em um corredor gigante que leva a um estádio onde vem um monte de inimigos ao lado de Lidus e Angelus, os líderes da Brill Society e da Southern Cross. Taka nota uma Asahi inconsciente nos braços de Angelus e seu sangue começa a ferver ao ver sua garota na mão de outro cara. Ele avança nele com um soco poderoso, mas todos desviam. Taka fica chocado, pois sua velocidade é tão avassaladora que ninguém poderia desviar. Angelus ataca Taka rapidamente, mas ele desvia imediatamente e tenta cair no chão, mas Angelus imediatamente cria espinhos ali, forçando-o a pular de novo, e sempre que ele pousa em algum lugar, ele é imediatamente atacado, mesmo que esteja se teletransportando. Haruto também fica muito confuso com isso, mas Satsuki diz a ele que Angelus provavelmente está lendo o cérebro de Asahi. E como ela pode ver o futuro, ele consegue ver o futuro assim que força seu caminho para o cérebro dela. De repente, Taka é preso por um feixe de energia vermelha, que ele não consegue quebrar, não importa o quanto tente. Angelus diz a Letos para acabar com Taka enquanto ele está preso, mas assim que ele avança, Haruto o ataca. Letos, no entanto, consegue desviar de seu ataque e contra-atacar, empurrando-o para trás. Haruto então usa um corte de ar, mas Letos consegue bloquear o ataque para sua surpresa. Satsuki tenta acordar Asahi gritando seu nome, mas Angelus diz a ela que é inútil e cria espinhos de gelo mágicos do chão que atingem Satsuki, e ela cai. Satsuki, no entanto, decide que já foi salva o suficiente, e desta vez ela não será a donzela em perigo. Ela desbloqueia todo o seu potencial e começa a flutuar no céu com uma aura avassaladoramente poderosa ao seu redor. Ela invoca todos os reis elementais ao seu redor, manda que lhe forneçam todas as suas energias e cria um círculo mágico insanamente forte que suga cada pedacinho de aura mágica do estádio e o elimina junto com todos os membros de seu clã. A magia se anula, e Taka é libertado, o que assusta Letos. E ele pergunta a Angelus sobre o novo plano. Angelus olha para ele e diz para não se preocupar, pois eles vão usar seu plano de emergência e funcionará, não importa o que. Letos olha para ele com alívio, mas de repente, Angelus cria uma bola de energia escura e apunhala Letos no estômago, empurrando a bola de energia para dentro dele. Letos começa a sair de controle e é dominado por magia negra, ficando completamente louco. Ele avança e bate sua espada no chão, e a onda de choque joga Haruto e Taka para longe. De repente, Asahi também acorda, o que impede Angelus de conseguir ver o futuro. Mas ela está tão exausta que não consegue fazer nada. Satsuki também esgotou quase todos os seus poderes, e só consegue usar um ataque mágico por vez. Asahi grita para eles lutarem como lutaram antes, para lembrarem do senso que usaram 6 anos atrás, para pensarem nas técnicas que usaram, e para serem sinérgicos. Ela pede para eles atacarem em conjunto, e ninguém pode derrotá-los. De repente, os anéis usados por todos eles começam a brilhar, e seus sentidos despertam de seu sono. Todos os 3 decidem apostar tudo em um ataque final e ir com tudo. Satsuki usa suas habilidades mágicas para dobrar o espaço, e Taka usa suas habilidades mágicas para dobrar o tempo, enquanto Haruto usa sua esgrima etérea para romper o tempo e o espaço e desferir 1 milhão de golpes no Letos enlouquecido, enquanto ele está incapaz de se mover, matando-o em um instante. Satsuki corre até Asahi, enquanto Haruto fica na frente de Angelus. Angelus tenta fugir, mas Taka está atrás dele, e ele o derruba com um soco reto e forte no rosto, e Satsuki usa sua magia de fogo para queimá-lo até a morte. Asahi pede a Taka para lhe dar a gema vermelha, pois ela quer tentar ver as visões novamente, pois são as únicas memórias que ela tem. Taka parece relutante, mas ela promete a ele que não ficará inconsciente, e finalmente Taka a entrega. Ela a segura nas mãos e se concentra, o que resulta em todos tendo flashes de suas memórias nebulosas, nas quais um monte de pessoas e mantos brancos discutem suas habilidades e como podem usá-la. Taka fica extremamente surpreso com isso e pergunta o que é. Asahi responde que, embora ela não saiba nada sobre isso, ela sente que é isso que aconteceu com ela nos últimos 6 anos. Ela está determinada a descobrir o que são essas memórias e como ela pode recuperá-las. Ela então tenta uma última vez pedir a Taka para se juntar à guilda deles, mas ele recusa mais uma vez, dizendo a ela que ele ainda não a merece, e que ele precisa trabalhar mais em si mesmo antes que possa mostrar seu rosto novamente. Ele então se vira para Haruto, diz para ele não morrer antes que ele tenha a chance de matá-lo, e vai embora. Logo Haruto, Asahi e Satsuki vão procurar um tesouro rumorejado em uma zona marítima perigosa. Eles pegam carona no navio do Capitão Pirata Alvada, não a de One Piece, que é a única corajosa o suficiente para visitar o mar hostil chamado Lost Pentagon. Haruto ouviu rumores de uma espada inquebrável no fundo do mar lá, e Alvada diz a ele que os rumores são verdadeiros. Ela os avisa que tirar a espada não é fácil, e todos que tentaram reivindicá-la falharam. O navio logo chega a Lost Pentagon, uma área permanentemente coberta por nuvens escuras e neblina. A Alvada dá a Haruto e seus amigos um barco e os aconselha a não ficarem muito tempo debaixo d'água, pois isso drenará rapidamente seus HP. Dado o comportamento dos submarinos, eles decidem mergulhar no mar sem nenhum equipamento de proteção.
Usando um dos espíritos de luz de Satsuki como tocha, eles chegam ao fundo do mar e exploram as ruínas lá. Haruto descobre que seu HP está diminuindo gradualmente por ficar debaixo d'água, e ele sinaliza para seus amigos retornarem à superfície para respirar. Lá fora, elas reclamam que a área é grande demais e vai demorar para explorar tudo, mas a Asahi aponta um lugar dizendo que algo pode estar escondido ali. As amigas seguem o conselho dela, e o Haruto encontra uma espada no fundo do mar onde ela indicou. Não é qualquer espada, é a antiga espada dele, Pleiades, uma das mais fortes do mundo. Ele sente que é a espada dele mesmo, não uma cópia, e a Asahi manda ele tirar logo. Haruto segura a espada que começa a brilhar, mas o chão treme, e uma serpente marinha gigante surge com a espada na cabeça. A Satsuki sabe que o monstro é o Iger, o chefe dessa região. A Asahi aponta os olhos vermelhos dele e sugere que ele está furioso, igual aos outros dois chefes que enfrentaram. O Igor ataca de repente, e o Haruto bloqueia com sua aura. Ele avança para atacar o monstro, mas é jogado para longe fácil. A Asahi atira no Igor, mas o tiro não fura a armadura grossa dele. O ataque dela distraiu o monstro, e ele ia engolir ela quando alguém joga uma adaga na boca da serpente. A adaga cresce e impede a boca do monstro de fechar. A Satsuki salva a Asahi, e elas veem que quem salvou foi o velho amigo Clive. Elas ficam chocadas olhando pra ele, enquanto o Clive desafia o Igor depois que ele se solta. Ele joga as adagas nos olhos do monstro pra cegar e sinaliza pras amigas voltarem pra superfície. Mas ao chegarem no navio do Alvada, o Clive não está mais com elas, e só deixa uma mensagem dizendo que tem algo para fazer e que vai encontrá-las em breve. Haruto e os outros ficam surpresos com a aparição e sumiço repentinos dele, mas acham que é bem o estilo do Clive. No dia seguinte, Haruto e Satsuki visitam o Taka no mundo real, onde ele ostenta a riqueza dele e diz que vai pagar tudo para elas por terem atacado antes. A Satsuki o choca pedindo o cardápio inteiro de sobremesas, e sem dividir com ninguém, mas depois que ela termina, ele vai direto ao ponto. O Taka quer falar da Asahi e pergunta se os amigos notaram algo estranho desde que ela voltou. A Satsuki aponta que os boatos se espalharam rápido demais, e o Taka diz que a maior guilda da Union, a Gnosis, estava por trás disso. A Gnosis era uma guilda secreta e sombria com muita influência até no mundo real, e Haruto e Satsuki acham difícil acreditar que eles queriam que todo mundo fosse atrás da Asahi no jogo. O Taka quer salvá-la, mas pede que mantenham o segredo dela. Depois disso, a Satsuki conta sobre a Pleiades presa na cabeça do Igor e como o Clive sumiu depois de salvá-las. O Taka acha difícil de acreditar, e suspeita que a pedra vermelha que causa os flashbacks terríveis na Asahi é a chave para resolver os mistérios ao redor deles. Ele afirma que tem uma teoria de que o corpo da Asahi ainda está vivo no mundo real e que cientistas estão tentando fazer experiências com ela. Haruto e Satsuki ficam chocados ao ouvir isso, e até o Taka acha a hipótese dele absurda. Nesse momento, o mordomo dele chega para informá-lo que encontraram o endereço da Nozomi, e o Taka fica aflito porque não quer que seus convidados saibam que ele está procurando seus antigos amigos. Ele alega que só está fazendo isso para deixar a Asahi feliz, e não tem planos de reunir o Subaru. Mais tarde, Haruto e Satsuki entram no jogo novamente, e junto com a Asahi tentam reivindicar Pleiades mais uma vez. A segunda tentativa deles também é um fracasso, e enquanto eles estão cabisbaixos, Clive vem cumprimentá-los. O reencontro é bem estranho, pois ele tenta desviar das perguntas dele sobre o encontro anterior, e diz que vão conversar sobre suas vidas reais depois. Clive afirma que também estava atrás de Ig, e os encontrou por coincidência. Seus amigos acreditam nele, mas Alveda tem algumas suspeitas sobre ele. Clive mostra a eles um item raro que permite que eles respirem e se movam livremente dentro d'água, e o joga no mar antes de mergulharem. Eles se encontram cobertos por uma camada protetora, e então a serpente marinha Igor aparece diante deles. Seguindo o plano, Haruto ataca Igor primeiro e o apunhala com toda a sua força para fazê-lo gritar de dor. Depois disso, Clive joga suas adagas no monstro, e Asahi aumenta o poder delas com seus projéteis. O ataque combinado deles cria uma teia de fios ao redor da serpente marinha, e Clive a imobiliza. Com a ajuda de Haruto, ele puxa o monstro para fora do mar. E todos os outros também vêm à superfície. Lá, Satsuki congela o monstro e a água ao redor dele com uma poderosa magia de gelo. Haruto vai libertar Pleiades do corpo do dragão congelado, mas assim que ele toca na espada, Clive o apunhala por trás. Haruto se vira para ver seu sorriso maligno, e ele desaba. Satsuki e Asahi ficam incrédulas ao vê-lo cair, e Asahi começa a ter hiperventilação, e sua arte profética de sentido se ativa involuntariamente. Haruto acorda em uma cama de hospital e se pergunta como foi parar ali. E então Asahi entra em seu quarto e o abraça. Ela chora enquanto diz a ele que ele ficará bem logo, mas Haruto ainda não tem ideia do que está acontecendo. Asahi explica que 6 anos atrás, ele teve um game over em Union quando tentou proteger Nozomi, e no mundo real ele caiu em coma após esse incidente. Haruto sabe que isso não é verdade, pois Asahi morreu tentando protegê-lo daquele ataque, mas agora ela está viva na frente dele. Logo, seus outros amigos também virão cumprimentá-lo, e eles parecem felizes juntos. Haruto pergunta a eles sobre o reencontro no jogo, mas eles nunca nem ouviram o nome. Ele só pode se perguntar o que está acontecendo, e à noite, quando ele está perdendo a cabeça, ele vê o holograma de Alice aparecer em seu quarto.
Haruto pergunta a ela o que está acontecendo e ela diz a ele que no momento ele está dentro de um mundo criado pela arte profética de sentidos da Asahi. Ela explica que o uso dos sentidos não se limitava apenas ao mundo virtual, e eles poderiam ser usados no mundo exterior também. A arte profética da Asahi não era apenas a habilidade de ver o futuro, era a habilidade de escolher entre diferentes futuros possíveis, e ela ainda não sabe disso. Há alguns momentos, quando Haruto foi apunhalado pelas costas por Clive, ela ativou sua habilidade subconscientemente e escolheu este mundo onde ela não morre, e ele acaba em coma. Essa foi a única maneira que ela encontrou para impedi-lo de jogar Reunion e evitar sua morte. Haruto acha difícil acreditar, e Alicia explica que Union não era apenas um jogo, mas um laboratório e um campo de treinamento para ajudar as pessoas a treinar e despertar seus sentidos para que pudessem ser usados na vida real. No entanto, tudo isso era secundário, e o Union e o Reunion do jogo foram desenvolvidos unicamente porque as pessoas por trás deles queriam despertar a arte profética da Asahi. Alicia afirma que a Guilda Gnosis é quem criou o Union para obter sua habilidade. Eles deram a Asahi intenso estresse psicológico para forçá-la a despertar suas habilidades, e ela criou este mundo. Assim que ela termina de contar isso a ele, o tempo de Alicia acaba, e ela desaparece. Mas antes de sair, ela diz a Haruto que ele é o ponto de singularidade e que só ele pode salvar a Asahi. Haruto se pergunta o que pode fazer, e ele pega seu anel distraidamente, sem notar o espelho falhando. No dia seguinte, Asahi o visita e o lembra da promessa que fizeram pouco antes do acidente. Ela tinha pedido a Haruto para prometer que eles se protegeriam, e para isso, eles trocaram anéis no jogo e planejavam fazer isso na vida real também. Ela acha que é um bom momento para trocar seus anéis na vida real, mas Haruto sente que isso não está certo. Ele diz que ela já o salvou 2 vezes, mas ele não pode aceitar este mundo. Ele diz a Asahi que precisa ir para o mundo real para protegê-la, e o mundo começa a falhar pesadamente. Ela ri, sem saber o que ele quer dizer, mas ela acredita nele de qualquer forma. Eles dão as mãos, e os anéis agem como catalisadores para enviá-lo através da dimensão e de volta ao mundo de onde ele veio. Haruto chega em Reunion pouco antes de ser apunhalado por Clive, e ele invoca sua espada para parar o ataque dele. Ambos entram em posições de luta, e Haruto fica feliz em ver Satsuki e Asahi. Satsuki confronta Clive e pergunta por que ele atacou o amigo deles, e ele responde que mudou nos últimos 6 anos e agora é inimigo de Subaru. No entanto, Haruto tem certeza de que Clive nunca trairia seus amigos. Ele percebe que a pessoa à frente deles não é Clive, mas um metamorfo o imitando. Haruto o ataca, e enquanto o homem bloqueia sua espada, ele não consegue desviar do soco cheio de sua aura que o deixa sem ar e desfaz sua metamorfose. O homem fingindo ser Clive retorna à sua forma original e usa o círculo mágico em sua mão para controlar Iggy. Ele monta a serpente marinha, se apresenta como Simon, o 6º assento da Guilda Gnosis, e declara que vai matá-los ali. Ele usa sua habilidade, se funde com a serpente marinha para se tornar um monstro hediondo e dispara um raio de energia em Haruto e seus amigos. Satsuki o bloqueia, mas seu escudo quebra, e eles são arremessados para longe. O monstro fundido então solta seus braços e os dispara como projéteis, e Satsuki mais uma vez ergue um escudo para proteger a si mesma e seus amigos. Simon continua atacando-a e quebra os escudos, e na fumaça resultante do ataque, ele agarra Satsuki e diz a Haruto para não se mover se ele quiser que ela viva. O monstro pede a Asahi para despertar seu poder para salvar sua amiga, e aperta seu aperto em Satsuki, ameaçando esmagá-la até a morte. Asahi começa a usar seu poder para salvá-la, mas de repente uma saraivada de adagas corta os membros do monstro e liberta Satsuki. Haruto a pega e descobre que Albad veio para resgatá-los, mas ele percebeu que ela não é quem ela finge ser. A Capitã Pirata se transforma e revela que era o verdadeiro Clive o tempo todo, e Haruto tem certeza de que é seu amigo por causa de sua pose característica. Clive chama o metamorfo que o estava imitando agora, e diz a ele que roubo de identidade não é brincadeira. Eles se preparam para lutar novamente, mas antes que alguém possa atacá-lo, Simon cria um círculo mágico gigante que cobre o céu. Ele invoca milhares de raios sobre seus inimigos, e Haruto protege Asahi, suportando o ataque até que ele termine. O monstro fica impressionado, mas ele diz a eles que Satsuki e Clive pereceram por causa de seu ataque. No entanto, ele leva um choque quando Clive o ataca de repente, e então ele e Satsuki saem de seu esconderijo. Eles dizem que sobreviveram ao ataque combinando suas habilidades, e Simon fica chocado. Clive usa seu poder para transformar as facas que jogou no monstro em ganchos. Haruto entende o plano, e ele joga Asahi alto no céu para que ela possa atirar na faca transformada. Ela acerta o gancho e ativa sua habilidade de conter qualquer monstro. O monstro fundido cai no mar congelado, e Haruto aproveita essa chance para pegar sua espada, mas ela está presa ali com muita força. Ele de repente tem uma ideia e pede a seus amigos para cooperarem com ele. Satsuki e Clive enviam seu poder em direção a ele, e Asahi os combina e envia em direção à espada, carregando-a totalmente com sua energia combinada.
A espada começa a brilhar, e Haruto usa seu ataque combo supremo para destruir Simon e a serpente marinha por dentro. Após um forte clarão de luz, o inimigo é reduzido a nada, e Haruto e as garotas se reúnem com Clive no navio. Antes que possam falar sobre o passado, ele mostra a eles o cristal vermelho que caiu após Ygir ser derrotado. Asahi o pega, e outra memória dos cientistas encapuzados fazendo experiências nela flui para sua mente. Nesta memória, Alicia vem resgatá-la e derruba os cientistas. Ela usa sua habilidade para selar o sentido da Asahi, e então uma bola de cristal vermelha sai dela e se estilhaça em muitos pedaços. A memória termina, e todos percebem que as pedras vermelhas com flashbacks são parte da bola de cristal que se estilhaçou na visão. O grupo chega a Taka, que não acredita que Clive seja real. Então ele o ataca e o domina para provar suas habilidades. Vendo que ele poderia derrotá-lo facilmente, Taka concorda que Clive não é um impostor. Haruto e seus amigos contam tudo o que aconteceu no mar e mostram a ele a espada Pliotes como prova. Taka acha difícil acreditar e os leva para a base de sua guilda. Lá, Clive informa a eles que a mulher que salvou Asahi se chamava Alicia, e ele estava trabalhando junto com ela para manter Asahi segura das sombras. Haruto afirma que já a conheceu, e isso deixa Satsuki e Asahi com ciúmes, e elas exigem que ele conte tudo o que sabe sobre ela. Haruto conta que a conheceu algumas vezes antes, e então chega a história de ter sido enviado para outro mundo criado por Asahi para salvar sua vida, e como ele conheceu Alicia lá. Ele repete o que ela disse sobre o verdadeiro poder de Asahi. Ninguém acredita que a arte profética tenha o poder de escolher um futuro adequado, e Taka começa a discutir com Haruto. Clive ri deles porque eles costumavam brigar assim no passado, e ele os lembra que a coisa mais importante agora é proteger Asahi. Como a guilda mais forte, Gnosis, está atrás dela, todos em Subaru precisam despertar seus poderes para protegê-la. Satsuki diz que eles ainda não podem estar completos, pois Nozomi está desaparecida e ela quer ir vê-la. Taka lhe dá o endereço, mas diz que não pode ir com elas, pois Nozomi está sempre nervosa e tímida perto dele, e ele suspeita que ela tenha medo dele. Ele não tem ideia de que ela gosta dele, e sua falta de noção enfurece Satsuki e Asahi. No mundo real, Haruto e Satsuki vão encontrar Nozomi em sua casa, e eles a encontram no portão. Ela mudou muito do passado e os convida para conversar em um café. Nozomi informa que agora trabalha como modelo. Depois que ela mudou de escola, ela trabalhou duro para se transformar e se tornou mais popular assim que ganhou alguma confiança. Depois que eles terminam de conversar, Haruto pede que ela entre em Reunion, já que todos os outros já estão lá. Nozomi responde que não pode fazer esse favor a ele, pois ela parou de jogar desde que Asahi morreu naquele acidente. Satsuki e Haruto dizem a ela que Asahi ainda está viva no mundo de Reunion, e ela se recusa a acreditar neles. Eles tentam convencê-la a confiar neles e ver a própria Asahi depois que ela entrar, mas é inútil. Mais tarde todos, exceto Nozomi, entraram. E eles estão em sua antiga base, onde só podem falar sobre o quanto Nozomi mudou. Satsuki pede a Taka para vir encontrá-la da próxima vez, alegando que ela definitivamente o ouvirá se ele pedir para ela entrar. Ele ainda não gosta da ideia, mas Asahi implora a ele para conhecer Nozomi, e ele não tem escolha a não ser concordar em conhecê-la. Nesse momento, uma notificação de evento aparece diante deles, e diz que era algo chamado Sweet Dance Party, um baile de formatura no jogo para nerds que não encontrariam um par no mundo real. A descrição do evento afirma que será uma noite romântica onde o amor eterno florescerá entre os parceiros, e Satsuki e Asahi sabem o que querem. Satsuki está nervosa e inquieta com a festa de dança, mesmo no mundo real, então ela entra mais cedo e liga para Haruto para encontrá-la em particular. Ela quer que ele a convide para a dança, e ela cora enquanto diz isso a ele. Haruto fica surpreso, mas Satsuki não consegue mais segurar seus sentimentos e confessa que gosta dele desde o ensino fundamental. Vendo-o muito chocado para dar uma resposta, ela pede que ele leve o tempo dele. Haruto não consegue tirar as palavras dela de sua mente e só consegue pensar em sua amizade enquanto olha suas fotos antigas. Mas então ele recebe uma mensagem de Taka pedindo para ele ir ao túmulo de Asahi agora mesmo. Haruto vai encontrá-lo, e lá Taka declara que vai convidar Asahi para a festa de dança amanhã, e ele queria pelo menos contar ao seu rival sobre isso. Haruto age como se não fosse grande coisa, e diz a ele para fazer o que quiser. Taka odeia essa atitude dele e o soca. Haruto pergunta o que há de errado com ele enquanto tenta revidar, mas Taka o vence sem esforço. Ele afirma ser melhor que Haruto em tudo, tanto no mundo real quanto dentro do jogo. Ele diz que sempre pensa na Asahi e quer proteger o sorriso dela, mas ela ainda escolheu o Haruto em vez dele. O Taka está furioso que ela sacrificou a vida dele por ele e deseja que ele tivesse morrido naquele dia. O Haruto fica furioso ao ouvir isso e grita que o Taka nem está pensando no que a Asahi quer. Ele o ataca, mas o Taka o joga no chão enquanto declara que sempre amou a Asahi e quer mantê-la feliz agora. O Naruto se levanta e diz que a Asahi o vê apenas como um amigo, e ela quer todas as amigas dela de volta do Subaru e unidas mais uma vez. O Taka o ataca, mas o Naruto bloqueia o ataque dele, anuncia que também ama a Asahi, e então o soca de volta. O Taka fica sem palavras depois da declaração de amor dele, e ele diz que vai desistir da Asahi agora. Ele sempre ficou puto que o Haruto nunca expressou os verdadeiros sentimentos dele antes, mas agora que ele o fez revelar a verdade, ele está satisfeito.
O Haruto vai embora depois de ouvir isso, e o Taka tira os anéis do Subaru do medalhão dele e enterra um deles no túmulo da Asahi, dizendo que ele certamente vai superá-la. Dentro do jogo, o Cavaleiro da Dança finalmente chegou, e a Satsuki está esperando ansiosamente pelo Haruto. No entanto, ele se desculpa com ela e diz que não pode ir com ela. Ela responde que entende e diz para ele ir atrás da Asahi. Enquanto ele sai, ela começa a chorar. Mas então o Taka aparece por trás dela, e ele afirma que também pediu uma dança para a Asahi, mas ela o rejeitou categoricamente. A Satsuki diz que ele não parece tão chateado quanto ela esperava, mas ele diz que amadureceu depois da luta com o Haruto. Ele se oferece para ser o par de dança da Satsuki naquela noite, já que ambos perderam a batalha do amor, e ela aceita a oferta dele. Enquanto isso, o Haruto entra no salão de dança e abre caminho pela multidão para encontrar a Haruto. Ele pede uma dança para ela, e ela fica feliz em aceitar. Eles dançam e se perdem nos olhos um do outro. No mundo exterior, sem saber do desenvolvimento nos dois triângulos amorosos dentro do círculo de amigos dela, a Nozomi relembra o momento em que se apaixonou pelo Taka. Ela era apenas uma garota fraca e tímida no ensino fundamental. E um dia, o Taka foi gentil o suficiente para ajudá-la com suas tarefas de limpeza depois que todos a abandonaram. Ela decide encontrá-lo no jogo e faz login. A Nozomi chega ao salão de dança esperando encontrar seus amigos lá, mas assim que ela entra no salão e encontra o Taka dançando feliz com a Satsuki, seu coração se parte. Ela começa a chorar enquanto foge e chega a um lugar vazio do lado de fora. De repente, o lugar ao redor dela falha, e ela se encontra em um salão escuro e estranho. A Nozomi se pergunta onde está quando uma mulher velada e um palhaço vêm cumprimentá-la. Eles se apresentam como membros do Gnosis e riem dela ter sido trocada pela amiga, enquanto ela está aterrorizada com o palhaço. Depois de alguns dias, o Haruto e a Satsuki se encontram no mundo real. Ele fica sem jeito de encará-la, mas ela está mais composta, pois já chorou tudo o que podia nos últimos dias. Eles se encontram com o Taka do lado de fora da casa da Nozomi, e lá, ela conta aos garotos que na noite passada, ela recebeu uma ligação da mãe da Nozomi sobre ela ter desaparecido repentinamente de casa. Eles perguntam os detalhes à mãe dela, e ela não sabe de nada além do fato de que a Nozomi deixou o headset de VR dela na mesa antes de sair de casa. O Kakinori hackeia e descobre que a Nozomi fez login apenas uma vez 2 dias atrás, e a Satsuki percebe que foi na mesma época da festa de dança. Os membros do Subaru entram em uma videochamada depois que o Taka e o Clive terminaram a investigação sobre a amiga desaparecida deles. O Clive descobriu que depois que a Nozomi fez login, ela foi para o salão de dança, e depois que saiu de lá, ela foi direto para o céu. Ele acrescenta que ela ainda está dentro do Reunion, e ele descobriu que ela está na Fortaleza do Dragão agora, mas sua localização na vida real não pode ser rastreada. O Haruto faz login e visita a base dele, onde encontra a Asahi tentando redecorar a base deles. Eles se olham nos olhos e começam a ficar íntimos, mas o Clive e a Satsuki os interrompem porque eles precisam encontrar a Nozomi. Eles se teleportam para a Fortaleza do Dragão, onde o Taka os espera, e eles descobrem que a fortaleza parece ter sido feita pelo senso de mundo dos sonhos da Nozomi. Eles entram na fortaleza e acham difícil acreditar que a Nozomi poderia ter feito isso logo depois de fazer login no jogo. Enquanto exploram o prédio, o Haruto sente uma armadilha, e então monstros de pelúcia enormes emergem do chão e o cercam. O grupo tem certeza de que esses são os familiares da Nozomi, e este lugar foi criado por ela. A Asahi quer falar com a Nozomi através dos familiares dela, mas eles não são amigáveis e a atacam. Felizmente, o Haruto a salva de se machucar e derruba 2 dos familiares junto com o Clive. A Satsuki tenta queimar os outros 2, mas eles resistem à magia de fogo dela e caminham em direção a ela. Ela está prestes a usar outro ataque quando vê a Nozomi e cambaleia. Os familiares a atacam, mas o Taka e o Haruto a protegem deles. A risada cruel da Nozomi ecoa no salão enquanto ela diz que o Taka realmente se importa mais com a Satsuki. Ela cumprimenta seus velhos amigos mais uma vez, e o Haruto fica chocado com o quão estranhamente ela estava agindo. A Nozomi ri e bate palmas ao ver a Asahi viva dentro do jogo, mas então diz aos amigos dela que eles cometeram um erro ao vir atrás dela. De repente, os 2 jogadores do Gnosis aparecem na sala, e eles se apresentam como o 5º e o 4º jogadores mais fortes da guilda deles. A Nozomi ri enquanto declara que se juntou ao Gnosis e criou esta fortaleza combinando seus poderes com o palhaço. O Haruto fica furioso e declara que vai trazer sua amiga de volta, mesmo que precise usar a força, e o palhaço usa seu poder para invocar seus familiares ao redor deles. Os heróis lutam contra os familiares e os destroem um por um. A Satsuki ataca a mulher velada, mas ela usa um movimento combinado com o palhaço para criar um pano mágico que absorve todos os ataques dela. O Naruto tenta atacá-la também, mas seus ataques também são absorvidos pelo pano mágico. É a vez da Nozomi, e ela invoca seus familiares para atacar seus amigos. Eles tentam trazê-la de volta à razão, mas ela os ataca dizendo que eles a decepcionaram. A Satsuki diz para ela acordar, afirmando que todos estão ali para salvá-la, mas ela a insulta e a chama de
A Nozomi arranca um fio de cabelo dela e o teletransporta através do pano mágico para que ele alcance a Asahi sem ser detectado, e lá o cabelo se transforma em uma pequena cobra de 2 cabeças e a morde. Asahi grita de dor ao ver uma memória terrível onde o Haruto se recusou a acreditar na habilidade de prever o futuro dela e quase se complicou em uma luta contra um monstro. Ele se recusou a admitir que estava errado e começou a discutir com ela. A memória é ainda mais intensa na forma do sonho, e a Asahi desmaia, dizendo que odeia o Haruto. Os 2 membros do Gnosis desaparecem junto com a Nozomi, dizendo ao Haruto e seus amigos que eles se encontrarão novamente. A fortaleza começa a desmoronar assim que eles saem, e a Satsuki leva a amiga para fora do perigo. Eles voltam para a base deles, onde a Asahi se recupera do pesadelo. O Haruto está com ela, e ele quer passar a noite para cuidar dela. A Asahi diz a ele que está bem e sugere que ele se concentre em encontrar e trazer a Nozomi de volta à razão. Logo, a Satsuki e o Clive também retornam à base e informam que o Taka mobilizou a guilda dele, Illuminati, para procurar a Nozomi. O Clive diz para Satsuki e o Haruto fazerem logout e descansarem um pouco, pois era noite no Japão, enquanto ele fica para cuidar da Asahi por causa da diferença de fuso horário. Ele faz companhia a Asahi, mas quando a deixa sozinha por um tempinho, os buracos da mordida da cobra da Nozomi começam a espalhar o veneno muito mais fundo em seu corpo e mente. No mundo real, o Taka convida o Haruto e a Satsuki para irem lá novamente e ele fala sobre os detetives que contratou para procurar a Nozomi no mundo real. As coisas que ela disse a ele o fizeram perceber que a culpa era dele, mas ele ainda não sabe exatamente o que fez de errado. A Satsuki percebe que o Taka continuará sendo um idiota sem esperança se ela não revelar tudo a ele, e começa a explicar o que forçou a Nozomi a mudar. Ela diz a ele que a Nozomi o ama, e quando ela o viu dançando com outra garota, ela ficou tão chocada que toda a sua personalidade mudou. O Taka finalmente percebe o que estava errado, e como Nozi se aproveitou do ciúme da Nozomi. Ele jura encontrá-la e consertar as coisas. Mas então, de repente, o trio sente uma dor aguda nas cabeças, junto com tontura. Eles olham ao redor e percebem que o bolo e as bebidas acabaram, e o tempo mudou sem que eles percebessem. Eles entram em pânico ao se perguntarem o que está acontecendo, mas então um homem estranho aparece atrás deles e diz que o tempo é seu aliado agora. E eles agradecem ao Haruto e seus amigos por ajudarem a Asahi a desenvolver suas habilidades. Todos percebem que ele é um membro do Gnosis e tentam atacá-lo, mas o homem manipula o tempo mais uma vez e desaparece sem deixar rastros. O Taka e a Satsuki descobrem que o tempo voltou ao normal, e o Haruto se lembra do que a Alicia disse a ele sobre as pessoas poderem usar seus sentidos no mundo real. Ele se preocupa com a Asahi e corre para casa para fazer login no jogo. No jogo, a Asahi está dormindo, e ela tem um sonho sobre o incidente passado onde o Haruto ignorou o plano dela. Mesmo depois de se complicar da primeira vez, ele se recusou a seguir o plano dela e derrotou o chefe inimigo de outra maneira. Ela ficou furiosa com ele por não confiar nela e disse que não queria mais ver o rosto dele, e ele apontou a espada para ela. O corpo dela treme enquanto ela sonha com isso, e quando o Haruto vem vê-la, ela se encolhe ao vê-lo. Os outros amigos dela também se reúnem em breve, e eles contam a ela e ao Clive que um membro do Gnosis usou seus sentidos na vida real. O Clive não duvida deles nem um pouco, e ele acha que o homem que manipulou o tempo foi o líder do Gnosis sobre o qual a Alicia o avisou uma vez. De repente, o esconderijo deles começa a tremer e a Asahi diz a todos para fugirem, mas é tarde demais e o telhado cai sobre eles. Eles de alguma forma conseguem se teleportar para fora a tempo, e lá eles encontram uma torre brilhante em frente ao esconderijo deles. O Haruto acha que parece a fonte do espírito da água branca que eles limparam 6 anos atrás, e eles têm certeza de que a Nozomi é a única que pode recriar algo assim. Eles se infiltram na torre de cristal e abrem caminho subindo enquanto procuram por armadilhas e monstros. Ao entrarem em uma réplica da sala do chefe, a Asahi tem um flashback das memórias amargas de sua luta com Haruto, porque aquele incidente aconteceu na fonte do espírito da água branca. O veneno da mordida da cobra começa a se espalhar ainda mais, e ela ignora rudemente o Haruto quando ele pergunta se ela está bem. Eles caminham adiante e a Asahi usa seus sentidos para alertar o Taka sobre um ataque de monstro iminente, mas nada vem em direção a eles. O Haruto percebe que algo está incomodando a Asahi, então ele sugere que eles deveriam recuar agora, mas ela rejeita fortemente a simpatia dele e corre para salvar a Nozomi. O resto da equipe não tem escolha a não ser segui-la até a sala do chefe no último andar. A Nozomi sai para cumprimentá-los, e a Asahi pede para ela cessar sua loucura e voltar para eles. Ela responde que não tem mais apego à equipe deles, e mais uma vez amaldiçoa o Taka e a Satsuki. O Taka diz a ela que o Gnosis está manipulando as emoções negativas dela para controlá-la, mas ela não se importa com isso. Ela tira sua arma e invoca o exército de seus familiares, e então se transforma em uma mixtape de monstros. O Taka diz a ela que definitivamente a salvará disso, mas então os 2 membros do Gnosis aparecem ao lado dela, e eles dizem a ele para tentar libertá-la do controle deles. A Nizomi comanda sua família a atacar os membros do Subaru, e todos entram em formação para lutar enquanto protegem a Asahi. Eles atacam um exército interminável de familiares,
e a Asahi não consegue usar sua habilidade de arte profética quando é mais necessária. De repente, ela ouve a voz da Nozomi em sua cabeça, afirmando que ninguém acreditaria nela, mesmo que ela pudesse usar a arte profética. A Asahi começa a perder a cabeça, e todos estão preocupados com ela. Isso dá ao palhaço uma chance de atacá-los com seus 1000 canhões, e o grupo é separado. A Nozomi enfrenta o Taka e a Satsuki, que coincidentemente acabaram do mesmo lado novamente. Ela os amaldiçoa e ataca, mas o Taka bloqueia o ataque dela e diz a Satsuki para não revidar. Ele declara que vai salvar a Nozomi sem machucá-la, e a prende em uma estátua no chão. O Taka destrói a estátua para abrir um buraco e cai através dele junto com a Nozomi. Eles chegam a um andar inferior e ele diz que quer falar com ela, mas ela se recusa a ouvir qualquer coisa e o soca. O Taka não se esquiva e continua andando em direção a ela, mesmo enquanto ela o ataca novamente. Agora a Nozomi está confusa enquanto pergunta a ele por que ele não estava se esquivando, e ele diz que não merece se esquivar, pois a machucou. Ele explica que sempre amou a Asahi, mas ela nunca teve sentimentos por ele, e ele se tornou amargo e cruel por causa disso. É por isso que ele entende as emoções dela. Ele sabe como a Nozomi se sentiu mal depois de vê-lo dançar com a Satsuki, mesmo que eles estivessem apenas se confortando depois de serem rejeitados por suas paixões, e ele quer assumir a responsabilidade por isso. O Taka esclarece o mal-entendido, dizendo que não há nada entre ele e a Satsuki, mas a Nozomi ainda o ataca, afirmando que era tarde demais para isso agora. Ela se sente terrível por todas as coisas que fez por causa do mal-entendido, mas o Taka não para de se mover em direção a ela, mesmo enquanto ela o ataca. Sua aura de sentido divino destrói os familiares que ela joga nele, e quando ele a toca, o controle mental da Nozomi se quebra. O Taka diz a ela que está com raiva de si mesmo por não ter notado os sentimentos dela, e se desculpa com ela mais uma vez. A Nozomi começa a chorar, e ele a abraça, declarando sua intenção de carregar todo o castigo pelos erros que ela cometeu. Ele ativa sua habilidade, destruindo sua transformação e removendo o mal que a possuía. A Nozomi volta ao normal, e ela é dominada pela dor e pelo arrependimento pelo que fez aos seus amigos, mas Taka a abraça e diz que eles devem voltar para seus amigos. Ele promete ficar sempre com ela a partir de agora, e Nozomi relaxa por um tempo antes de se lembrar da coisa horrível que fez com a Asahi. No andar de cima, os dois jogadores de Gnosis se perguntam o que Nozomi está fazendo lá embaixo, mas não se preocupam muito, pois ela já fez sua parte corrompendo Asahi. Eles atacam os membros restantes de Subaru, cercando Haruto, Asahi e Clive com o pano mágico. Satsuki tenta libertá-los, mas seu ataque é absorvido pelo pano mágico. O palhaço a manda parar de desperdiçar seu poder e a ataca, mas ela o bloqueia. Os dois jogadores de Gnosis começam a provocá-los, dizendo que o poder de Asahi despertará quando seus amigos morrerem diante dela um por um. E então eles usarão esse poder para levar o mundo a um futuro melhor. Naruto está furioso e sinaliza para Clive lançar seu ataque combinado. Naruto joga suas bolas de energia no céu, e Clive as atinge com suas adagas, transformando-as em seus clones. O palhaço tenta derrubá-los, mas Satsuki o ataca de outra direção e o empurra para trás. Os dois membros de Gnosis lutam contra todos os clones, mas então Clive amarra a garota com fios vermelhos e aparece de sua sombra. Haruto ataca o palhaço, mas então Asahi o comanda a parar, e ele hesita e falha em desferir um golpe fatal. Haruto e seus amigos olham para Asahi, que está emanando uma aura escura e comandando seus amigos a lutar contra um monstro imaginário. Ela perdeu completamente a cabeça, e quando Haruto tenta acordá-la, ela alucina que ele está tentando atacá-la. Ela grita que o odeia e atira nele a queima-roupa. Assim que Haruto desaba, a aura escura que envolve Asahi desaparece e ela volta a si. Ela começa a chorar enquanto o abraça, dizendo que este não é o tipo de futuro que ela quer. Satsuki vai consolá-la, mas Asahi começa a brilhar intensamente e a repele. Clive quer ajudá-las, mas ele está preso na barreira de pano mágico. Os membros de Gnosis afirmam que Asahi acordará agora, pois recebeu o maior choque possível, e eles a prendem em uma prisão mágica. Satsuki tenta impedir a morte de Haruto desacelerando o tempo com todo o seu poder, enquanto Clive luta dentro da barreira de pano mágico, desviando das balas do palhaço. O pano o amarra e o restringe, e o palhaço salta em direção a ele, mirando em acabar com sua vida. De repente, Alice aparece do nada, e ela liberta Clive e destrói as armas do palhaço. Os dois membros de Gnosis sabem quem ela é e planejam derrotá-la junto com Subaru. No entanto, antes que alguém possa começar a lutar, a prisão mágica em que Asahi está presa se quebra, e ela grita enquanto seu corpo emite uma luz ofuscante. Enquanto isso, Haruto acorda em um lugar escuro como breu, sem ninguém por perto. Ele anda pra frente e avista Asahi chorando, implorando para ele não chegar perto dela. Ele ainda vai até ela e a acaricia, dizendo para ela não chorar. Asahi se lembra daquele dia em que Haruto apontou sua espada para ela. Ele só queria destruir o monstro escondido atrás dela. Ele disse a ela que se tornaria forte e a protegeria para que ela não tivesse mais que chorar. E ela sorriu. No mundo de Reunion, Haruto se levanta com seu corpo ferido, e graças ao seu vínculo com Azai, ele desperta sua habilidade e a retorna ao normal.
O palhaço e a mulher acham que não tem chance de vencer contra Haruto, já que ele despertou agora, mas não ousam voltar de mãos vazias para seu chefe. Nesse momento, Taki e Nozomi também chegam ao local e toda a equipe está reunida. Haruto quer punir os jogadores de Gnosis por machucar Asahi, mas eles combinam suas habilidades, transformam o pano mágico em uma cúpula ao redor deles e abrem portais com armas voltadas para dentro. Eles dizem a Asahi que seus amigos morrerão dentro da cúpula, mas ela acredita que Haruto se libertará dessa armadilha. Dentro da cúpula, Haruto usa seu poder recém-despertado e usa um ataque chamado Origem de Leonide, invocando leões espirituais brancos que destroem a cúpula mágica e derrotam os jogadores de Gnosis em apenas um golpe. Assim que todos saem, Satsuki repreende Haruto porque ela queria interrogar seus inimigos após derrotá-los, mas seu ataque os matou instantaneamente. Depois disso, Nozomi pede desculpas por colocá-los em perigo, mas seus amigos já a perdoaram, e eles têm uma reunião emocionante. Depois disso, eles agradecem a Alicia por salvá-los, e ela afirma que eles venceram a batalha com sua própria força. Asahi a agradece por salvá-la dos experimentos, mas Alicia se recusa a dizer sua verdadeira identidade. Ela tira a bainha da espada Pleiades de Haruto e a entrega a ele, e enquanto ele a embainha, ela desaparece. Todos retornam ao mundo real. Taka encontra Nozomi desmaiada em um cybercafé, e ele mais uma vez se desculpa com ela. Ele promete ficar com ela para sempre e assumir a responsabilidade pelo que ela fez quando estava consumida por suas emoções negativas. Satsuki e Clive também descansam em seus lugares, e Haruto acorda em seu quarto. Ele sorri ao pensar que Asahi realmente trouxe Subaru de volta à vida. Em um local distante, Alicia também faz logout, e ela sabe que sua missão de parar Gnosis ainda não terminou. No dia seguinte, eles fazem login no jogo novamente e encontram Asahi lá. A equipe lendária chamada Subaru finalmente se reuniu, e eles juram proteger uns aos outros e se tornar lendas neste mundo. Assista a este vídeo na tela a seguir. Até breve!